Mas vamos respirar, segurar este ar e ir soltando bem devagar. E nesse momento, a gente vai soltando a musculatura do nosso corpo, o pescoço. Novamente, nós vamos respirando, segurando e vamos soltar toda a tensão, toda a preocupação. Vamos respirar novamente, segurar e soltar toda a tristeza, ansiedade, tudo aquilo que nos incomoda. Vamos deixando tudo do lado de fora. E sentindo toda essa espiritualidade amiga, nesse momento nós vamos mentalizar a nossa mente um lugar que a gente gosta muito, que nos dá paz, um jardim, uma praia, uma floresta, aquele lugar que a gente se sente em paz. E ali, nesse ambiente, envolvidos que estamos com toda essa espiritualidade amiga, a espiritualidade do pingo de luz, nós vamos abraçar o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, esse amigo que segura em nossas mãos, que sabe tudo o que ocorre conosco. E de mãos dadas com o nosso anjo guardião, nós vamos abrir as portas do nosso lar, para que essa espiritualidade amiga possa adentrar com muitas flores, com muita alegria, trazendo uma paz muito grande. Nós vamos sentindo esses irmãos nos dando um passe de harmonização, um passe que nós vamos sentir desde o alto da nossa cabeça, aliviando os nossos pensamentos, aliviando o nosso sentir, o nosso coraçãozinho. O nosso coração repleto de muito amor, de muita esperança. E é esse amor que nos liga a todos os irmãos do Pingo de Luz, aos nossos mentores tão queridos, a Ruiz, a Maria Mary e a tantos outros. Vamos assim sentindo Maria, a nossa mãezinha amada, essa mãezinha que nos envolve com o seu manto lilás, esse lilás que vai trabalhando as nossas células. E com esse coração, com esse amor mais abertos, ela nos leva até Jesus, o nosso Mestre. E sentimos Jesus a nos acolher. E acolhidos por Jesus,
ele nos leva até o Pai Criador, aonde agradecemos o dom desta vida. Agradecemos essa oportunidade que estamos tendo nesta noite de aprendizado maior. Que possamos sentir as bênçãos do Pai de misericórdia. E assim unidos, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que possamos ter uma noite de muita troca, de muito amor e de muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Estamos indo para a sala de passes, tá bom? Gabriel, pode transferir a gente. Bem? Todos bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, Tudo bem. Elisa, seja bem-vinda. É a primeira vez que ela aqui está conosco. A irmã da Verinha também, seja bem-vinda. Aqueles que não me conhecem, eu sou Valéria. Vamos conversar um pouquinho hoje? Valéria, Oi, o Vera. meu sobrinho está no hospital e está assistindo, mas ele não pôs o vídeo, tá? Eu acho que ele está no hospital e ele não está querendo pôr o vídeo. Ok, Mas ele está escutando. ok. Oi, tia. Tá eu e a Tati aqui. É que a conexão tá muito ruim para Ah, ele está abrir falando. imagem. Seja bem-vindo. É o Daniel, não é isso? Obrigado. Daniel, seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigada. Fique aberto, porque hoje você vai ser cuidado pela espiritualidade do Pingo de Luz, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, gente. Graças a Deus. Vamos lá, então. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Dr. Deepak Chopra. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso.
No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, com enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se restabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, onde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez? Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ela qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Essa lição é do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, né, que é o caso do Daniel, da Elisa, cada semana a gente faz uma lição desse livro, tá? Então, a gente já vem algumas semanas lendo ele. E hoje a nossa liçãozinha é sobre paciência. Mas vamos começar um pouco. Eu vou começar do final para o início, tá? Uma parte aqui. O que vocês acham? O que a gente consegue entender? Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja qual for, é um tratamento de beleza do espírito. O que a gente entende? O que a gente compreende por isso? Poxa, eu estou doente e é o meu embelezamento do espírito. Seja ela qual for a doença, né? A gente tem a doença física, a gente tem a doença emocional e a gente tem a doença espiritual. Qualquer uma delas é o nosso embelezamento do espírito. O que a gente entende por isso? E o corpo, ele tá dando, o corpo fala. Ele tá dando sinais de que, opa, algo tá errado. Vê aí, para o que você tá fazendo, para essa sua rotina e presta atenção em mim. Porque tem alguma coisa errada e eu não tô sabendo aonde. Então, vamos lá, presta mais atenção. Então, é uma parte de... É uma forma do corpo dizer basta. Tipo, já deu. Ou você para ou você para. Eu acho que é porque na enfermidade a gente acaba tendo uma... Normalmente, né, ela faz você evoluir, melhorar, né? Porque ela te paralisa, normalmente você olha para ver o que aconteceu, o que está acontecendo, e nesse processo você acaba evoluindo. Tem gente que não e volta, né? E tem gente que tem a possibilidade naquele momento dar um salto, né? Uma melhoria espiritual. Então, por isso que eu acho que o que eu entendi aqui é que ele diz que você acaba se embelezando, né? Porque você acaba, naquilo que você passa, você melhora espiritualmente, né? Eu acho. Então, a gente tem 3 formas. Eu ouvindo pela primeira vez, é o Daniel aqui falando. Oi, Para mim Daniel. vem muito uma questão
sobre o cuidar, sobre essa palavra do cuidar, que é esse o embelezar, que a gente vai cuidar da nossa alma. Tá. Então, assim, ó, por que eu quis começar por aí? Porque a gente sempre, quando tem uma doença, seja ela qual for, é aquilo que eu vou continuar falando, do emocional, do espiritual e do físico, a gente entra num ritmo de cobrança. A gente começa a se cobrar. Só que a gente não é a nossa primeira encarnação, não é verdade? A gente acredita nisso? Então, a gente tem... A gente vai falar de 3 corpos. A gente tem o perispírito, o duplo e o físico, esse daqui. Quando a gente tem marcas no perispírito, em determinado momento, se a gente não tiver essa paciência com a gente mesmo, se a gente não se conhecer, não trabalhar esses sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai acabar adoecendo o nosso físico. Só que essas marcas, muitas e muitas vezes, ela vem do passado. Coisa que a gente não lembra. E quando a gente fala do embelezamento do espírito, é isso. Eu estou cuidando do meu perispírito. Eu estou livrando uma carga. Ela vai vir para o físico, mas eu estou embelezando. Então, na próxima vida, eu vou estar melhor. Se eu tiver aceitação, se eu conseguir compreender, se eu tiver essa paciência. Eu passar por isso como um aprendizado. Se eu não tiver, eu vou estar aumentando toda essa marquinha. Tá difícil de compreender? Não. E aí, a gente não assim, então veio do passado, eu não respondo. Não, a gente responde porque a gente responde por todas as nossas vidas, né? Desde o momento que a gente encarnou a primeira vez. Só que, se a gente for buscar dentro de nós, a gente vai compreender. E é aquilo que a Marília falou, que a Gláucia falou. É um complemento. Por que veio para o físico? Porque é um basta. Cheguei no meu limite. Eu estou precisando me encontrar. Em algum momento, no plano espiritual, eu coloquei assim, olha, eu vou evoluir. Se, em determinado momento da minha vida, eu não estiver conseguindo evoluir, eu escolho passar por toda essa fase de uma doença emocional, de uma doença espiritual ou de uma doença física, para que isso seja o meu chamamento, para a minha melhora. Mas a escolha é minha, não é de Deus. Quando a gente chega no plano espiritual, a gente tem as lembranças de tudo aquilo que a gente fez em todas as encarnações. Claro que não é rapidamente, é com o tempo, porque se a gente descobrir tudo muito rapidamente, a gente vai se desesperar. A gente vai bugar, né, Valéria? A gente vai bugar. Porque a gente vai ver, vai entrar aquele sentimento de culpa, que a gente já conversa muito sobre isso, que a culpa não vai adiantar. Que o perdão, o auto-amor, o auto-perdão é a nossa solução. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai ficar se culpando, se questionando, se agredindo. E aí a gente não vai se solucionar. A gente só vai piorar. Tá dando para entender ou está confuso? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma, Valéria. Oi, Valéria. Oi, Emília. Deixa eu só te falar. Aqui está caindo muito, tá caindo um temporal e acabei perdendo a conexão. Vou ficar na sala com você, tá? À vontade, me ajude, por favor. Seja muito bem-vinda. Aqui também está caindo o mundo. Está acabando o mundo aqui. Por isso que eu estou quietinha aqui.
Cada Não, trovão, cada vento forte está acabando. Eu aqui. fui fechar a sacada, eu tinha aberto por causa do calor, aí falei, nossa, está voando tudo. Para que a gente compreenda, nós estamos num grupo que tem pessoas de Santos, que tem pessoas... Eu sou de Indaiatuba, tá? Tem pessoas que estão em Tietê, tem pessoas em São Paulo, tem pessoas em São José dos Campos, na Praia Grande, Guarujá. Aí, Curitiba. Curitiba. Somos internacionais. Não, ainda. E assim a gente vai conseguindo, através da... a gente Aqui também está chovendo. Não está caindo o mundo, vamos dizer, está molhando as plantinhas que é necessário. Precisa limpar toda essa atmosfera. Precisa mesmo. Vocês compreenderem, então, como que é feito todo esse planejamento? Então, esse planejamento, somos nós que fazemos, eu já te deixo perguntar, Glaucia. Mas, assim, não, a gente sempre tem espíritos mais elevados que nos auxiliam em tudo isso, e os nossos tutores, os nossos anjos guardiões e os nossos tutores que nos auxiliam nesse planejamento. Grande parte consegue fazer esse planejamento. Outros espíritos, dependendo da sua evolução, não conseguem. Mas quem faz é o tutor dele, espiritual, que aí vem com toda a proteção. Tá bom? Oi, Glaucia, pode falar. Só uma coisa que eu não entendi muito bem, quando você explicou essa questão do perispírito, né? Que a gente traz de outras vidas, isso vem depois... eu não entendi a parte que você explicou que aí, por exemplo, aquilo está no perispírito. E aí eu Hoje me não. destino a que isso venha se tornar nessa minha vida, ou porque eu permito que isso, tipo assim, isso já está marcado que eu vou passar, ou não, é porque nessa vida eu não soube lidar, e aí isso vem e... Então, assim, ó, a gente tem a marca lá no perispírito, tá? E aí, aquilo que eu falei, ó, eu fiz todo o meu planejamento e eu tenho aquela marca. Se eu conseguir, encarnei, tenho uma vida, um entendimento, tenho um alto amor por mim, consigo compreender tudo que ocorre ao meu redor, né? Trabalho comigo, com os meus sentimentos de caridade comigo e com o outro, de amor comigo e com um outro. Se eu consigo exemplificar tudo isso, essa marquinha vai continuar lá e vai até se desfazer. Agora, se eu venho para a Terra e começo a vivenciar o meu dia a dia, não conseguindo trabalhar com os sentimentos, com muita cobrança, com muito sentimento de dureza, porque eu falo sempre assim, a dureza, ela inicia na gente, não está no outro. Eu posso até ser duro com o outro, e geralmente eu sou, mas está comigo, aquilo me faz mal, é aí onde a doença vem. É o que a gente fala que não existe a reforma. Eu não me reformei, eu não me coloquei, eu não me autoconheci. Então, o autoconhecimento e o conhecimento é aquilo que nós precisamos, nos autoconhecer. Eu preciso saber por quê, que nem assim, por que eu perco a paciência? Alguém já se perguntou por que a gente perde a paciência? Eu me pergunto. Eu sou super paciente. Engraçado, quando eu li esse texto, quando eu estou doente, eu sou aquela que fica quietinha num canto, eu só não quero que... Eu fico ali, desde criança eu sou assim. Se eu opero, não dou trabalho para ninguém, assim, para hospital. Eu fico, sabe? Se o médico falar que tem que fazer, eu faço. Só que eu não sou uma pessoa paciente. Tudo no seu dia a dia. Tipo, outras vezes eu quero ser paciente com situações e eu tomo a frente para, sabe, eu tinha que ficar na minha,
ou ficar quietinha. Aquilo me... Nossa, como é que ninguém viu? Como é que ninguém faz? Como é que ninguém fala? Sabe assim? Eu não tenho... É um exercício, porque... Então, se eu não Mas me a vejo... paciência é uma arte, né? A paciência é uma arte, é um exercício diário, né? A gente cultiva. Porque se a gente for falar assim, nós temos paciência no dia a dia? A gente tem paciência com a gente? Eu tenho paciência com os meus erros? Eu posso, Valéria, colocar um ponto aqui também? Eu não li o texto e estou querendo conversar, que eu gosto de realmente participar. Eu acho que tem uma questão também, quando a gente fala sobre a paciência, que a paciência, na verdade, ela é relativa a uma questão do tempo. Então, existe o tempo. E nós vivendo nesse contexto que quer que a gente tenha um tempo muito mais à frente, muito mais rápido, a gente perde a paciência quando a gente desconecta com o tempo normal. Vem isso muito na minha cabeça. Então, isso que gera a ansiedade, que gera, enfim, uma pressão de tu tem que estar produzindo muito mais, dali não está seguindo o tempo normal, que é o tempo do dia, né? Que existe os segundos, existe os minutos, existe a hora. Quando a gente tenta acelerar isso, a gente desanda, e aí o que acontece? Essa impaciência que a gente tem. Queria colocar só esse ponto aqui também. Que é uma realidade, não é? Porque, Daniel, para e pensa um pouquinho, né? Quando a gente entra nesse fator do tempo, a gente acredita que a gente tem essa paciência, mas é aquilo, se a gente não, a gente perde uma coisa que a gente não tem, porque a gente não tem esse controle. A gente não vai conseguir controlar. E o dia a dia, do jeito que nós estamos, nessa correria, né? A gente está limitado a isso, a viver essa impaciência. Aí todo mundo fala assim, eu vivo impaciente. Por que eu vivo impaciente? Por quê? Porque esse tempo, eu tenho um monte de coisas para fazer no meu dia, um monte, mas eu não consigo encaixar, é muita pressão. E essa pressão vem do mundo, essa pressão vem do trabalho, essa pressão vem das coisas que a gente quer fazer para a gente tentar ser feliz e a gente não consegue, e muitas vezes a gente vai sendo engolido com tudo isso. E aí gera essa impaciência. Meu esposo é o Sérgio, e ele sempre fala uma coisa, não pede paciência quando você faz a tua oração do dia, pede sabedoria. Porque se você pedir paciência, o que vai acontecer? Vai vir os testes, para que você tenha paciência. Verdade. Vai vir os testes. E aí, quando a gente vai passar, a gente fica impaciente, né? Porque, no fundo, a gente não tem. Mas não é um outro, somos nós. E se a gente pede sabedoria, a gente vai saber o quê? Lidar com tudo isso. Com o nosso tempo, com o nosso eu. Quando ele fala isso, todo mundo sempre dá risada. Mas aí, depois, se a gente for parar para pensar, realmente, peça sabedoria. Porque a gente vai aprender o quê? A respirar. Calma, calma. O dia tem 24 horas. Se não for hoje, vai ser amanhã. Mas o trabalho nos engole. Calma, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente parar, respirar, aí a gente volta no alto amor, na compreensão, a gente vai se envolvendo. E aí, o que a gente acontece? A gente fica doente. Aí, ficou doente. O que acontece? A gente fica impaciente, porque a gente está doente. Porque a gente não quer estar doente. A gente quer estar feliz, quer fazer as coisas. E o tratamento é o quê? É parar, né? Quando a gente está doente, acendeu já a luz amarela para vermelha, e aí eu tenho que parar. E aí eu tenho que me analisar. É o tempo que eu vou me analisar para saber realmente o que está acontecendo comigo. Eu vou me dar o tempo para analisar os meus sentimentos. A gente analisa os sentimentos. A gente para e fala assim,
quem faz as vibrações comigo, é o que eu mais pergunto. Como que está o nosso coração hoje? Né, Leda? Não é assim que eu pergunto todo dia? Todo dia. Como está o nosso coração hoje? O que que ele fala? O que que tem dentro dele? Está em paz? Estou vivendo um caso de amor comigo mesmo? E não é naquela coisa assim, tá, narcisista, não. Mas eu estou me aceitando do jeito que eu sou? Eu consegui compreender que, assim, eu não consigo fazer tudo a todo momento. Que eu... Aceitar os pequenos tropeços que a gente tem durante o dia, né? E nós não temos. achar que a gente tem, lógico. Todos nós, né? Todos nós temos, não temos? Encarnando. Então, a gente tem tropeços, não tem? A gente não dá uma resposta meia torta e quando a gente olha assim, para que eu respondi meio torto? Já faltou a paciência. Porque se a gente tivesse com paciência, a gente nem percebeu. A gente não tinha respondido torto. Aí volta lá. Como que eu vou descobrir isso? Qual foi o sentimento? Você vê bastante caso no trânsito, né? Aqui perto tem a fila da balsa, né? Quando eu voltei ontem até, né? Em outras épocas eu me via ali, né? Estressada, criança sem dormir, a gente também, né? Com crianças, né? Sem dormir, a gente também fica estressado porque a gente quer que a criança fique bem, a gente quer que ela descanse para que a gente possa descansar. Depois de um dia depois ter que trabalhar ainda em casa, trabalhar na rua. E aí eu vi as pessoas lenta no trânsito, ou então estava no celular, não observou o sinal, semáforo, que estava aberto só apenas alguns segundos, mas que para mim aquilo ali já era uma pólvora para poder explodir e tacar a mão na buzina. Hoje, com mais sabedoria, eu falo, meu Deus, eu estou cansada, Senhor, não, dai-me força, dai-me força. Hoje a palavra, a atitude é outra. Mas aqui na balsa tem muita confusão, porque pessoas estão estressadas depois de dias de trabalho, e aí é confuso o trânsito aqui, porque hora é uma mão é de um lado, hora a fila da balsa é outra, e aí confunde fila com trânsito. Então, volta e meia, tem muita confusão aqui de trânsito. Tem muitas pessoas sem paciência, né? E aí gera confusão, gera agressão. Então, uma das coisas assim, eu tiro por aqui. Mas em todo lugar tem essas confusões de trânsito por falta de paciência, porque as pessoas estão cansadas, né? Vindo das suas casas com seus problemas e acaba descontando numa coisa que poderia ter paciência, né? Dá para ter paciência com o trânsito. Aí, assim, né, é aquilo que a gente volta a falar, né? Se a gente tivesse paciência, a gente não perdia, né? A gente só perde aquilo que a gente não tem. É verdade. É meio duro, né? Falar isso, né? É verdade. Como que a gente vai perder uma coisa que a gente não tem? Se a gente tiver, a gente vai utilizar a nossa compreensão, na verdade? Não, olha, tá a fila, a pessoa tá cansada, para que eu vou buzinar? Não, a gente não tem. A gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para quê? Começa palavrões, né? Começa ofensas, começa uma coisa assim de outro nível de sentimento que vem até uma morte, dependendo do quanto a pessoa agora, tá ali, né? Hoje em dia está um perigo essas brigas de trânsito, assim, né? Sim. Hoje em dia está um perigo. Não pode facilitar, não. Então, aí a gente começa a entender o que faz tudo no nosso organismo. Porque você imagina como que ficam essas células? Com certeza. Numa fila de balsa. Né? Agitadas, ficam agitadíssimas. Né? Não, o estômago começa a doer, o cabelo começa a cair, começa a roer a unha. E aí, assim, começa a envelhecer mais cedo. E aí é onde que a gente fala assim, nossa, é muito fácil falar, né? Vai vivenciar. Só depende da gente. E o que que depende? A gente mudar. E para a gente mudar, a gente só tem um caminho,
que é se conhecer. E perguntar, por que eu fico impaciente? Qual é o sentimento que eu tenho? O que está acontecendo comigo? É se abrir, é se olhar no espelho e falar, o que está acontecendo comigo? Nossa, está acontecendo isso? Está tudo bem. Está tudo bem, eu vou conseguir. Porque a gente consegue sair dessa fase. Mas a gente precisa saber o porquê que está acontecendo. Não dá para passar. É a mesma coisa as doenças. Veio por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Chegou no limite, o corpo estourou. Aí ela vem. E aí o corpo está gritando, olha, eu estou precisando de um auxílio. Você parou, está me ouvindo, então vamos lá? Está tudo certo. A gente consegue reverter. Por que a gente consegue reverter? Porque Deus é uma misericórdia sólida. Ele olha por nós o tempo inteiro. A gente abrir um dedinho, ele já está lá segurando nas nossas mãos, não precisa nem abrir a mão inteira. Se abrir um dedinho e falar, está abertinho, estão aqui. A gente só precisa acreditar nisso. Sabe? Trazer esses sentimentos. É difícil falar de sentimentos, gente? Bastante. Muito. Por quê? Não, falar é fácil, o problema é agir. Não, falar do sentimento da gente, expor os sentimentos é muito difícil, Bastante. não é? Eu já não tenho problema, eu tenho problema em agir. Eu já tenho. Você vê, assim, cada um vai. Ó, eu tenho um problema, eu até conheço eles, mas exemplificar não rola. Eu não vou. Assim, não vai. Deixa quieto. gente- Deixa quieto. Pode ser até vaidade isso, né? Pode estar na vaidade. Eu não querer expor os meus sentimentos, que uma pessoa pode achar, mas que bobagem, né? Eu acho que eu sou vaidosa nesse ponto. Às vezes é a pessoa carente, é que nem eu, se deixar, a pessoa me dá um oi na fila do pão, já estou falando com a pessoa. Mas eu Às vezes converso com carente, todo mundo também. E tem Mas, gente que não carente, responde, eu fico personalidade, chateada. né? Eu, às vezes, estou comprando no supermercado, para uma pessoa do meu lado, eu falo, nossa, mas esse preço, você viu aquilo, não sei o quê. Tem gente que embarca, tem gente que não fala nada. Eu estou chateada. Carência, isso é carência. Mas, ó, como é bom. Ó, nós estamos aqui todos conversando. Estamos todos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor nem pior. Estamos todo mundo navegando no mesmo barco. Não é bom a gente poder falar e ser ouvido? Bom demais. Fazer que meus mineiros. Bom demais, vai. Não é bom a gente falar e ser ouvida e não ser julgada? Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Então, assim, nós podemos fazer isso. Vai ser com todos. Aos poucos, vai entrando, mas a gente precisa se abrir e se permitir a isso. Se não der certo, que nem a Leda lá, tá lá, olha esse preço tão absurdo. Se a pessoa responder e ficar ali conversando, tá ótimo, virou amigo. Se não, tudo bem, vai feliz. Né? Mas muitas vezes, assim, a gente quer que seja daquele jeito. E não vai ser do jeito que precisa ser. E vai estar, as coisas vão estar bem também. É só a gente compreender tudo isso. A Emília está rindo. O que você está rindo de mim, Emília? Me conte. Desse jeitinho. O microfone da Emília, a gente precisa dar passe. Ela trabalha no centro espírita há vários anos, mas necessita de dar vida. Complicado isso aqui. Acho que agora dá para ouvir, né? É. Então, é que eu estou lembrando o seguinte, o meu marido, a gente anda com os cachorrinhos pela rua, né, para dar uma voltinha com eles, e meu marido cumprimenta todo mundo, bom dia, bom dia. E tem umas pessoas que não respondem. Olham assim, olham e ficam meio, né, acho que não estão acostumados. Quem é esse louco, meu? Por que ele tá falando comigo? Tipo... Entendeu? E ele brinca, né, e aí ele fala, ih, ó, não respondeu. Tá sem paciência. E aí, então é isso. Às vezes a pessoa não responde porque ela não está
bem, talvez, sei lá, ou então ela não está acostumada, né? Exatamente. E aí a gente não pode Fica levar a mal, né? desconfiada, né? Fica É, fica desconfiada, já acha que desconfiada. cumprimenta, a gente já vai pedir alguma coisa. Opa, Tá em peraí. sintonia diferente, Estranha né? já, né? E outras pessoas, como eu estou com o cachorrinho e a outra pessoa também está com o cachorrinho, você percebe que é aquela conversar. Você fala bom dia e ela começa a puxar algum assunto, alguma coisa, né? Aí fala assim, olha, ela está querendo conversar, né? Só que às vezes eu não estou com tempo para isso, né? Então, aí eu tenho que dar uma desculpa, né? E aí a pessoa acha que talvez fique assim, nossa, né? Verdade. Mas é Ai, isso, Lilica. é isso mesmo. Mas é bom, muito bom a gente sorrir, é muito bom a gente passar isso. E a gente doar. Se a gente vai receber, vai ser positivo, mas se a gente não recebeu, a gente doou. Sabe? A gente deu aquele sorriso, a gente abraçou, a gente fez. O outro é uma questão do outro, a gente não tem comando, a gente só tem comando com a gente mesmo, com nossos sentimentos, com o nosso coraçãozinho. Então, que a gente não se culpe por causa disso. A gente tem que começar a se libertar das nossas culpas. Né? Aí você fala, mas poxa, e onde entra a paciência? Tudo isso é um remédio, gente. Se a gente começar a se sabe, tirar as nossas culpas, as nossas angústias, tudo aquilo, a paciência vai vir de uma forma natural. Quando a gente vê, fala assim, nossa, como eu estou mudada. Antigamente eu ia estrangular, agora eu já nem ligo mais para aquela situação. Eu tenho uma teoria. Será que os cabelos brancos trazem paciência? A maturidade Porque não tem o que fazer mais, né? Chegou assim. nesse ponto, não tem mais o que fazer. A maturidade traz, porque a gente vai vivenciando, mas eu falo que a maturidade não dos cabelos brancos, mas a maturidade espiritual. Não, os cabelos brancos, assim, agora, nessa idade, assim, né? Não precisa necessariamente ser um pouco mais à frente. Agora, já antecipando, né? Mais novo, assim, que tem gente que tem bastante cabelo branco. Aí você fala, meu Deus, eu já tô ficando com mais sabedoria, né? Aí não tem mais volta, não tem tinta que cubra, né? Que aí não tem mais volta, né? Ó, eu vou fazer assim. O Dr. Deepak, ele coloca assim, aceite total, completamente, o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. A gente aceita as coisas que acontecem com a gente? A gente Não. faz... Depende, a né? gente aprecia, A gente olha, a gente aprende com o que aconteceu e depois a gente vem para... A gente relaxa. Quando a gente está vivenciando um aprendizado, vamos utilizar aprendizado e não problema. Vamos colocar aprendizado, o que é um aprendizado? Não deixa de ser. Quando a gente está passando por esse aprendizado, a gente consegue apreciar, olhar de fora e aprender. Quando a gente está passando, eu não sei, mas depois que passou, sim. Para mim, eu consigo Mas ver alguma durante, coisa. não. Nem sempre. Durante, não. Durante é um vulcão de emoção, de frustração, de raiva, de felicidade, dependendo do que for. Aí depois que eu analiso, assim, quando acontece, eu não consigo ver o aprendizado na hora. É interessante, Poderia né? ser pior, né? Eu sempre falo isso. Poderia ser pior. Então, ainda assim, vamos agradecer. Eu sempre falo isso. Hoje estou trabalhando isso. Eu acho que, assim, isso daí é um trabalho mental nosso. Se a gente conseguir fazer criações mentais, sabe? Viver naquele mundo daquele desenho, aí todo mundo vai falar assim, olha a sua idade. No mundo de Bob, não é que o mundo de Bob passava na minha idade, mas sim dos meus filhos, tá? O mundo de Bob. Sabe, aquele menininho que, como que é? Via uma roda e aquilo dali já se tornava a roda gigante. Ele já começava a sonhar. O que eu quero dar de exemplo é isso. A gente consegue nos ver de fora como se fosse um bonequinho. Vamos mentalizar. Ó,
esse bonequinho, eu estou me vendo, eu, Valéria, de fora, eu estou vendo todo esse problema acontecer? A gente está aprendendo isso agora, né? Estamos É. desenvolvendo. Aprendendo isso com essas lições, com os livros que a gente está lendo. Mas antes, nem pensar. Porque quando Assim, a às gente vezes deixa é difícil. a gente deixa de ser o artista principal e a gente começa a se afastar, a gente vai começar a ver mais fácil aquilo que nos envolve. Mas quando a gente vivencia o tempo inteiro, eu sei que é muito fácil falar, gente. Isso daí eu sei. Mas é uma forma da que a gente tem de aprender de ter esse aprendizado mais fácil, como ele fala, de apreciar, aprender e depois relaxar. Porque a gente sabe que ali a gente está vivenciando, tirou a lição e depois. Está muito distante da gente? Não. Renata, tu tá de boca fechada. Tu de boca fechada, Renata, é um perigo. Sabe o que eu estava pensando? Chega uma fase da nossa vida que a gente começa a se questionar assim: será que eu quero ter razão ou eu quero ter paz? Isso é um exercício de paciência, né? Isso é um exercício de paciência. Vale a pena brigar com a outra pessoa, brigar comigo mesmo? Quando fala de paciência, às vezes eu não tenho paciência comigo quando eu estou doente. Não, mas aí estou doente, mas tinha que estar fazendo isso, tinha que estar fazendo aquilo. Agora eu estou aprendendo, tipo assim, respira, vai passar. E passa até mais rápido, né? Porque aí eu acabo não complicando. Aí, eu quero ter razão, porque eu tenho que fazer minhas coisas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar conta de produzir, porque eu tenho que dar conta daquilo, ou eu quero agora parar, respirar, me conhecer, e às vezes até me permitir ficar um períodozinho doente, mas aquilo vai passar rápido, né? Eu não preciso complicar, né? Então, acho que com a idade que a gente vai chegando, a gente vai pensando de uma outra forma, né? Essa pergunta que você fez é uma realidade. Eu quero ter razão e eu quero ser feliz. Agora eu estou optando em ser feliz. Antes eu queria ter muita razão, a dona da verdade. Isso tem um preço, né? Agora eu estou pensando em ser feliz. Não o tempo todo, que a gente não consegue, mas pelo menos lidar um pouco melhor nos momentos de dificuldade. E esse preço, às vezes, vai cair no físico, né? Porque a gente vai vivendo uma pressão o tempo inteiro. Dor de cabeça, dor de meu olho tá estômago, ardendo ansiedade, tanto. insônia, enfim, né? Aí vem tudo isso. Alguém falou. É Emília. É Emília. A Emília? Fala, Emília. Fala, Emília. É o Dá passe. o passe aí no teu microfone. Tadinha da Emília. Foi. Pronto, vai. Foi. Vai, Não. vai. Não foi. Não, não foi ainda não. Dá o segundo passe, Emília. Engata uma primeira aí, Emília. Engata uma primeira aí, vamos. Aí, ó, alguém ficou de me dar um microfone. A gente vai mandar. Calma, não deram. Ô, Renata, quando você aposentar, aí muda essa situação. Será? É, só que é tarde já, né? Aí Já a gente já tem as consequências, né? Mas então, tenta fazer isso antes de aposentadoria, viu? Porque depois fica mais difícil. Senão a gente já fica um caquinho, né? É, exatamente. Então, o conselho que eu te dou ainda é quando você está na ativa, já procura mudar um pouco, que é duro. A gente vai levando uma vida muito corrida, muito louca, né? E a gente não percebe, né? Não percebe o quanto a gente está fazendo mal para si próprio, né? A gente começa a exigir demais da gente, né? E a gente não tolera errar, aquelas coisas todas, né? Não dá conta, né? E a gente acha que tem que ser super mulher para dar conta de tudo certinho. Não é assim, né? Não é assim. Não é assim mesmo. Tem um preço muito alto e não vale a pena pagar. Exatamente.
Como é bom, como a Valéria estava falando antes, como é bom a gente poder falar, né? Quando a gente não está bem. Às vezes a gente não quer que um conselho, a gente quer alguém escutando. Aí você fala. Eu tenho, às vezes, pena da minha psicóloga, né? Falo. Né? Acabou. Né? Aí você liga para amiga, você liga, né? Então, aí a pessoa está te escutando. Ela, às vezes, não está te dando nenhum retorno, mas você sabe que ela está ali te escutando. E aí você extravasa. O quanto é bom Com esse falar, né? negócio de WhatsApp, né, que você pode gravar sem precisar ligar a qualquer hora e incomodar a pessoa que pode estar dormindo, trabalhando, sei lá. Aí você pode deixar melhor. Fala assim, eu muitas vezes faço isso assim. Amiga, é só para desabafar. Aconteceu isso. Tu vê que raiva, que ódio. Mas obrigado, já melhorou, já desabafei. Obrigado, um beijo. Deixei gravado. E já estão aí bem, né? Aí começa a rir sozinha. Doida. Por que a gente sente tanta... por que dá tão certo, é tão bom a gente falar? A gente já parou para pensar? Porque a gente se escuta. E aí a gente entende coisas que só a gente ouvindo. É isso aí. Uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Falar sozinho é bom. E aí o áudio também vale o seguinte, você pode apagar também, né? Depois que você escutar o que você falou para sua amiga, você apaga. Mas aí não dá, porque... E se ela leu? E se ela apareceu os 2 tiquezinhos azuis? Aí ferrou, você fala, meu Deus, e agora? A tecnologia está ajudando. Que a gente pode, ouvir. E ouvir, a gente já fez aquele ato de desabafar, de vamos parar. A gente começa o quê? A perceber. Olha, mas por que eu estou fazendo tal coisa? Nossa, por que está acontecendo? Por que eu estou assim? A gente começa a ter os nossos questionamentos. E aí onde entra esse autoconhecimento. Autoanálise, né, Valéria? Sim. Às vezes, quando você começa a contar e você começa a perceber, mas eu tô foi assim, né? tudo, não assim. aconteceu já? Você começa a falar, você está naquele entusiasmo todo. Dali 1 minuto você já está percebendo que não era para tudo aquilo, que já perdeu já foi, já aconteceu, já acabou. É isso mesmo. E aí, se a gente for parar para perceber, o que aconteceu? A gente não teve paciência com a gente. Liga aí a televisão, liga. A gente não teve paciência com a gente mesmo. Que é a coisa mais fácil de acontecer na vida. A gente perde a paciência com a gente. E aí, a gente começa a se julgar, a gente começa a se culpar, a gente entra numa roda de samsara sempre de se depreciar. E se a gente busca essa autoanálise, esse autoconhecimento, a gente vai começar a entender, tá tudo certo. Eu perdi realmente a paciência, porque eu não tenho essa paciência, porque eu só perco aquilo que eu não tenho. Aí vocês vão me adorar. Hoje de noite vocês vão me lembrar. A Gláucia, então, quando lembrar de mim, vai falar assim, eu vou pegar ela. Ainda bem que eu moro longe. E aí a gente vai falar assim, é verdade, mas eu posso ter, eu posso conquistar, eu posso aprender com isso. Teve uma situação que aconteceu, você está falando como a gente se conhece, né? Um dia eu estava conversando com meu marido, aí ele uma conversa informal e tal, aí ele falou, você é encrenqueira. Aí todo mundo fala assim, você tá um calmo, você tá um paciente, né? Aí ele falou, não, eu tô encrenqueira. Eu? Falei, não sou encrenqueira. E sim, observa. Aí eu pensei assim, ou eu começo uma briga, ou eu vou pensar a respeito, né? Aí eu fui pensando, não, ele tem razão, né? Aí eu comecei a ver alguns comportamentos meus, assim, você é isqueirinho, você vai ali, você já... Né? Aí eu, nossa, ali eu peguei aquilo para mim, né? Para minha aprendizagem. Eu não tinha percebido aquilo ainda, que eu era encrenqueira.
Então, eu falei, não, porque você quer do seu jeito, você quer da verdade, né? Aí eu reverti aquilo para o meu aprendizado, para eu ficar mais atenta àquilo e modificar algumas coisas. E, assim, óbvio que eu passo de formiguinha, né? Mas eu tenho conseguido, em algumas situações, já não ser tão encrenqueira assim, né? Ou quando eu sou, eu já percebo que sou. Aí depende do que você quer, ser paz ou ser feliz. Ou não, velho, ter razão ou ser feliz, né? Ter razão ou ser feliz. Não dá para ter tudo. A gente vai ter que fazer uma opção. E ficar feliz com essa opção. Se a gente achar que a gente tem que ter razão, tá tudo certo. Se a gente achar que a gente prefere ser feliz, também tá tudo certo. É aquilo que a gente pode. Aí você fala, nossa, tá tudo certo. Tá, gente. Se a gente vai para um lado ou para o outro, é aquilo que a gente está podendo naquele momento. E aí entra a nossa aceitação. Eu sou dessa forma. Não é que a gente tem que ter síndrome de Gabriela. Todo mundo conhece a síndrome de Gabriela, né? Uhum. Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Então, assim, não é porque a gente tem que alimentar essa síndrome, não. Mas é aquilo que a gente está podendo naquele momento. E se a gente tirar todo esse peso, esse julgamento, essa crença, vai ser mais fácil. O peso do mundo já é bem grande. Nós vivemos numa atmosfera muito pesada. A atmosfera da guerra agora, a gente vai passar por um planeta vamos sair de expiação e provas para ir para um planeta de regeneração. Para a gente estar num planeta de regeneração, a gente vai ter que queimar essas marquinhas do perispírito. Vocês já viram quantas doenças estão surgindo que os médicos não estão conseguindo? Doenças novas, né? Doenças novas. Porque são queimas dessa energia. Agora, muitas vezes, o que a gente faz? Eu estou com esse processo. A gente entra no quê? Na culpa. Na culpa. Eu começo a me menosprezar, eu começo a ter sentimentos menores comigo mesmo. Eu me sinto menor do que o outro. Faltou a paciência, faltou a aceitação. E se a gente vivenciar esse aprendizado, se a gente enxergar como um aprendizado, a coisa vai começar a ser mais fácil. É grande aprendizado? Não é uma desfeita, é o seu aprendizado, é um grande aprendizado. Mas você está conseguindo. Olha a força que você tem. Você tem essa força dentro de si. Você tem esse amor dentro de você. Você consegue. Querer é poder e a gente pode. Eu sempre falava isso quando eu fazia palestra no centro. Querer é poder e nós podemos, porque a espiritualidade está com a gente. Deus está conosco. Jesus é nosso guia. Então, olha, só depende da gente. Depende da nossa vontade de querer. E a gente quer. Porque se a gente não quisesse, nós não estávamos aqui. A gente não estaria fazendo essa troca, a gente não estaria buscando esse autoconhecimento. Então, gente, nós temos esse sentimento dentro de nós. A gente só precisa acreditar. A gente acredita? Sim. De vez em quando. Mais ou menos. A gente fica com aquele um pezinho ali na frente, com a pontinha e do outro pé atrás ali, tipo, segurando assim, você fala, não, peraí, não. Eu acho... Desculpa, Marília. Eu acho que a gente vai fazendo. E não pensa se consegue, se não consegue. A gente vai como eu digo,
melhorando, se regenerando, aprendendo, fazendo, e vamos. Aí lá no fim, puxa, fiz tudo isso. Às vezes a gente também nem percebe, é uma outra pessoa que fala. Não é? Eu acho que é assim, a gente não fica parada no meio do caminho. Ah, será que eu tenho tudo isso? Será que eu consigo? Não. A gente vai, né? Não vai dar valsa e depois a gente vê o que aconteceu. Quer dizer, eu penso assim, né? Não sei se está certo. E quem mais pensa? Vamos lá, quero ouvi-los. Hoje vocês estão muito quietos. Tem um filme, o do Indiana Jones, eu só não lembro qual que era agora. Acho que é a Última Cruzada. Eu acho que é a Última Cruzada. E bem no finalzinho, tem o Sean Connery, que é o pai do Harrison Ford, que é o Indiana Jones, e aí ele tem um livro das provas, que eles estão num templo, dentro de um templo, e aí o Sean Connery entrega esse livro pro Indiana Jones, para ele chegar até o cálice, até o cálice sagrado. E aí ele abre o livro, e aí tem várias provas para passar. E aí uma delas ele está numa caverna e tem uma ponte, só que essa ponte ela está invisível, como se não tivesse nada, só que a ponte está lá. E aí o pai fala assim, né? Acredita, confia que ela está lá. E aí ele para e pensa, meu Deus, será que vai? Será que eu não vou cair? Será? Aí ele fala, e toma coragem e atravessa. E aí ele vê que a ponte tá lá mesmo. Que era Ele pisa, né? Quando ele exato, pisa... Exatamente. E aí depois ele vê que a ponte sempre estava lá, só que ele não acreditava que ela estava lá. E aí ele consegue atravessar e continua fazendo a prova. Então, sempre está lá, sempre está. É só a gente falta essa confiança na gente. Falta essa confiança de acreditar que vai dar certo. Vai dar certo. Se aconteceu, se nós estamos vivenciando, é porque a gente pode. Nós temos essa força. Ah, mas é dolorido. Mas a gente tem essa força. E é acreditar nisso. E tudo tem um começo, meio e fim. E se não terminou é porque ainda não era para ter terminado. Mas um dia chega. O que a gente não precisa trabalhar bastante é o quê? Esse ânimo, essa fé, essa esperança. Porque muitas situações a gente se pega perguntando, né? Por que aconteceu comigo? Por que tudo acontece comigo? Por que aquela pessoa, sei lá, Anitta, sei lá, qualquer pessoa, assim, não acontece nada, né? Por que sei lá, acontece tudo comigo? Aí você começa a se questionar e se comparar, né? Com ao lado, com a frente, com tudo mais. É a fé inabalada, né? Falta de crença. Se a gente for perguntar, assim, só entre a gente, nem para a Anitta, cada um vai ter um problema diferente. Que foi, Marília? Marília se diverte com as coisas que eu falo. Assim, no sentido assim, se a gente for parar para perguntar, cada um tem uma dor diferente. Dor não, vamos substituir. Um aprendizado diferente. Mas cada um está aprendendo alguma coisa nesse momento. Não tem ninguém na Terra que esteja 100%. É aquilo que eu falei. Ou está com problema emocional, ou está com problema espiritual, ou está com problema físico. Ou às vezes está os três juntos. Os três juntos. É o combo, né? É o combo. É o combo. Então, assim, é que às vezes a gente só... Como a gente... É aquilo que a gente estava falando, né? A gente fica muito sozinho, a gente não vai fazendo as trocas, então a gente só consegue ver a gente mesmo. Na hora que a gente começa a ouvir o outro, a gente fala assim, nossa, mas isso também está acontecendo com o outro. De uma outra maneira. Porque ele tem um outro aprendizado. Mas faz parte do que a gente escolheu.
Ó, nós somos a última leva de espíritos na parte de provas e expiações. Nós escolhemos estar neste período aqui, encarnados. Então, a gente aguenta. A gente falou Quando assim... a gente está para encarnar, a gente promete tudo também, né? Eu acho que o desespero para encarnar é tão grande. Eu acho A que necessidade de encarnar. Você passou na fila, você falou assim... Você falou assim, Leda. Não, pode vir, eu pego, não tem problema. Manda ver, vou dar conta. Não, Leda, você passou na fila e você falou assim, com emoção ou sem emoção? Aí você passou na fila da emoção umas 4 vezes. Umas 4 vezes, não é possível, né? Eu acho que a vontade de encarnar é tão grande que eu falo, não, tudo bem, isso. Vamos lá, eu pego, vai, vamos embora. Vai, vem, pode trazer. Mas quando a gente está aqui, a gente eu está aguento. pensando, caramba! Mas olha, a gente olha desse jeito. Vamos voltar lá há 2 anos atrás, quando iniciamos a pandemia, foi quando surgiu o Pingo de Luz, tá? O Pingo de Luz surgiu, eu já sou trabalhadora, o Sérgio já era trabalhador, a gente trabalhava no FEUM, em Santos, e a gente mudou para Indaiatuba, aí nós fundamos o Pingo de Luz, online, e nos unimos na pandemia. Vamos ver lá, como que nós estávamos? Então, tem pessoas que estão conosco desde o início, desde 2020, em abril de 2020, que nós iniciamos. Tem pessoas que foram chegando, tem gente que já está aqui há um ano e pouquinho. Como que nós éramos e como nós estamos? Então, assim, isso... O que você quer dizer? A gente passou lá na fila da emoção. A gente está despertando. E esse despertar, a gente já vem há muito tempo. Só que chega uma hora que realmente a flor desabrocha. E somos nós desabrochando. Uns vão mais rápidos, outros são mais devagar. Vão no tempo deles, não são devagar, eles estão no tempo deles. É aquilo que eles conseguem. Mas se a gente buscar lá no nosso íntimo, bem na nossa conversa, a gente vai saber aquilo que a gente prometeu fazer nessa encarnação. E olha, eu garanto que a gente prometeu ser feliz. Porque a infelicidade não faz parte de Deus. Ele traz a felicidade para a gente. E Ele quer que a gente seja feliz. A gente só precisa se permitir. Aí, como diz Leda, deixar um pouco o orgulho, a vaidade. Não que a Leda seja, é que ela fala bastante. Fala, mas que a mulher da cobra lá. Ai, meu Deus do céu, Ledinha. Mas, olha, não é verdade? É só a gente se dar essa oportunidade. E paciência. Paciência é um remédio mesmo? Opa. E como? É uma solução na nossa vida? Eu acho que quando a gente estava na fila da paciência, eu acho que a gente estava na outra fila, tipo, te arrumando treta. Tem a fila da paciência e tem a fila da treta. Acho que todos nós aqui estávamos na fila da treta. Tretando lá uns com os outros. Fala, caramba! Ai, meu pai. A gente burlou essa fila, né? Exato. Arrumou uma treta para ir para outra fila. Na fila da família. Eu tinha ido no banheiro, não é possível. Perdi minha vez. Puxa vida. Olha, mas hoje, o que a gente vai levar de hoje? Me explica. Paciência. É uma virtude. É uma virtude que a gente tem que começar a cultivar a paciência. Paciência e goela abaixo. Paciência. Fecha o olho e engole. A paciência vai ser cultivada como? Mudando, Treinando, mudanças. né? A gente tem que treinar, né? A mudança.
Tá, mas essas mudanças não serão como? Com qual sentimento? Perguntando muito. Como Tá é chegando que é? todo mundo. Tá chegando todo mundo. Você está perguntando muito, Valéria, com calma. Assim, vamos fazer um acordo, entre aspas, assim? Vamos buscar essa virtude com amor, com alto amor, com autoaceitação, sem a gente se exigir demais, sendo feliz, alegre. Ó, a gente conversou sobre um monte de coisa, um monte de sentimentos. Doeu? Nem um pouco. Não. Agrediu? Nem um pouco. Não. Foi bem leve, foi bem leve. Então, nós podemos, na verdade, querer é poder. Então, nós podemos, nós temos esse sentimento dentro de nós. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa assim, que tem a ver um pouquinho, né? Que pasma, que o Will Smith perdeu a paciência e bateu no homem. Não, é explicável que ele estava defendendo lá a mulher dele que tem uma doença e tudo mais. Mas você vê, a falta de paciência até num evento ao vivo para o mundo inteiro. Um cara tão, né, renomado e tudo mais. Depois ele se arrependeu. Depois ele se arrependeu, chorou, porque viu que ele estava com a razão, mas ele agiu de maneira errada, pela falta da paciência. Então, aí assim, vamos lá. A gente só perde aquilo que a gente não tem, na verdade. E ninguém pode falar o sentimento, né? O sentimento que ele estava, né, Sônia? Assim, o que dizia? Porque assim, a gente não sabe quais foram os conflitos que ele vivenciou em casa, a dor dessa esposa. Aí também tem um outro lado, né, do rapaz que, né? O que faz a gente? Foi. A gente pode se colocar no lugar, né? Se nós estivéssemos no lugar, o que nós faríamos? Será que a gente faria a mesma coisa, né? Ou a gente agiria de uma forma diferente, né? Não dá para Não dá para saber, né? Cada um não dá para saber porque a gente não está, né, com aquele sentimento que ele está, que ele tinha. A gente não está com esse sentimento. Então a gente só vai saber responder isso quando a gente estiver experimentando o mesmo sentimento. Sim, perfeito, Leda. Talvez se nós estivéssemos lá, né, de tudo que a gente aprendeu um pouquinho, não é muito, não, a gente aprendeu um pouquinho, a gente ia contar até 10. Talvez não. Mas é assim, tudo vai muito do nosso sentimento, né? Hoje, como que está o nosso coração? Leda, nada de dar risada. Fala isso pra mim. Como que está o nosso coração agora? Me conta. Leve. Tá mais leve. Tá mais leve. Nossa, Bem quando mais começou aquela tempestade, raio, trovão, vento, aqui a minha janela quase caindo, dá aquela apreensão. Depois a gente foi conversando, foi se soltando, foi falando. Parou até o temporal. A chuva parou e eu nem percebi mais. Então, esse foi o meu sentimento, assim, de leveza, de tranquilidade, estar entre amigos, poder falar as coisas, as pessoas me entenderem. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito importante. E a gente até poder rir de tudo isso, né? Não é? É muito bom nós podermos rir, né? Sorrir, colocar esse sentimento para fora. Ele existe dentro da gente. Ele faz parte de nós. Então, a gente pode dizer que hoje o nosso coraçãozinho está repleto de luz, de amor, de fé, de esperança. Teremos uma semana repleta de paz, de boas palavras, a gente vai sorrir, a gente vai encantar, porque nós estamos nesse sentimento. Nós estamos pacientes conosco. Não é verdade?
Sim. Isso mesmo. Sim. Vera, o que diz o seu coração, Vera Helena? Vera Helena me ignorou. Vera Helena, o que diz o seu coração, Vera Helena? Tranquilo hoje. Ainda mais que o Daniel entrou, ele deve ter perdido a conexão no final, né? Eu acho que sim. Ó, mas graças também, a Deus. Graças a Deus. E assim, eu acredito também, como ele está no hospital, às vezes entram para fazer alguns procedimentos e a gente acaba perdendo essa conexão. É verdade, é. Né? Ele está em Santos, que aqui acabou a luz onde eu estou. Não, ele está em São Paulo. Não. Ah, Estou tô sem luz. Está sem luz? Ó, Você mora ela na tá ponta no da celular. praia, né? Aqui não, Na aqui ponta tá da praia. tranquilo. Aqui não, aqui ainda temos luz. Ó, então, o que a gente pode tirar dessa página de hoje? Paciência é um remédio. Nós temos, é só nós praticarmos, e nós podemos praticar essa paciência. Mas, tendo paciência com a gente mesmo. Vamos ser pacientes conosco. E dessa forma, nós seremos pacientes com quem está do nosso lado. Paciente com os nossos sentimentos, paciente com o nosso corpo, paciente se estivermos passando pelo aprendizado de alguma doença. Ela veio, mas um dia ela vai embora. No dia que realmente a gente aceitar, trabalhar essa paciência, ela vai embora, porque nada é eterno. Tudo tem um começo, meio e fim. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá? Ok. Vamos terminar com muita alegria? Então vamos sentir do nosso coração sair uma luz muito intensa. E essa luz brilhante, ela irradia vibrações de muito amor. Ela vai irradiar esse amor, essas vibrações, no ambiente em que estamos. Nós vamos visualizar o nosso lar repleto de amor, de fé, de esperança, de amorosidade. Nós vamos envolver os nossos entes queridos que moram conosco ou que estão em outros lugares, mas nós vamos sentindo esse coração luminoso a aconchegar, acarinhar esses nossos entes queridos. Vamos mentalizar Jesus, Maria, abençoando esses nossos entes queridos. Que eles possam se sentir fortalecidos na fé, na esperança, na aceitação. Nós vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão necessitando de vibrações, de acolhimento, os nossos irmãos na Ucrânia, que eles possam sentir essa vibração luminosa, que a fé e o amor de Jesus os aconcheguem. Vamos vibrando por todos que governam, para que possam ter o bom uso do seu poder, olhando sempre as nações que necessitam. Vibremos pelo nosso país, vibrações de muito amor, de muita luz. E nesse momento, vibremos por nós mesmos, pequeninos que somos, mas que tenhamos a certeza de estarmos no caminho certo.
Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente nessa noite, mas para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Gente, eu agradeço de todo o coração, uma noite repleta de paz, de muito amor, uma semana também. E até semana que vem, se Deus quiser. E quem quiser, fique conosco nas nossas vibrações, todos os dias, às 18 horas. Tá bom? Beijo no coração. Beijo. Beijo. Obrigada, gente.